Já mostrou que os casos de Covid-19 estão subindo na nossa região, mas os índices de isolamento seguem caindo. Vamos dar uma olhada aqui nos números? Em São José dos Campos, o índice no sábado foi de 47%. Lembra, a gente tinha mostrado aqui São José dos Campos batendo em 55, 56, 59 no fim de semana, no mês passado, né? Ainda a quarentena um pouco mais fechada. Olha aí, Taubaté também no sábado, 46%. São Sebastião no litoral, São Sebastião ficava sempre acima de 60%, lembra? Quantas vezes a gente mostrou aqui nos meses aí de abril, maio, estava sempre batendo recorde, com índice mais alto em relação, inclusive, ao estado todo. Caraguatatuba, no sábado, 50% de índice de isolamento. E essa é a média do estado, de 47%. Nós recebemos, inclusive, imagens de movimento e aglomerações em algumas cidades turísticas da região no fim de semana. Confere. Esse vídeo mostra o movimento na prainha em Caraguatatuba na tarde do último sábado. Na cidade, quiosques podem funcionar com restrições. Também teve gente saindo de casa e subindo a serra. Esse outro vídeo mostra uma fila enorme de carros na entrada de Campos do Jordão, também no sábado. Já essas imagens são de ontem em Monteiro Lobato. Nelas dá para ver um grupo de motociclistas na praça principal da cidade. Alguns, inclusive, sequer estavam usando máscaras. É cedo ainda, gente. Em Caraguá, a prefeitura explicou que os quiosques podem colocar até 10 mesas nas praias. Segundo a prefeitura, 200 estabelecimentos foram fiscalizados no fim de semana e um foi notificado por não respeitar as regras. A cidade informou que continua com o trabalho de conscientização. Em Campos do Jordão, as imagens que a gente viu mostram a fila de carros justamente na barreira sanitária que foi feita para controlar o acesso à cidade. Já em Monteiro Lobato, a prefeitura informou que tem abordado e tentado dispersar esses grupos de turistas que passam pelo município, Rogério. E está chegando muita informação, muita gente mandando pelas nossas redes sociais sobre pessoas desrespeitando as recomendações de distanciamento em diferentes cidades da região. Vamos dar uma olhada, Agri? Vem para cá para você me ajudar aqui, ó. Como a gente falou do litoral, vou falar daqui de Ubatuba, ó. A Tamara mandou para a gente praias lotadas por moradores e turistas. Ninguém está respeitando nada, todos aglomerados na faixa de areia. A Tamara de Ubatuba. Difícil. São José dos Campos, agora a gente fala, quem mandou pra gente foi o Anderson. No bairro do Morumbi está todo mundo na rua fazendo festas nos bares de esquina, adegas e todos sem máscaras. Quando ligamos para a prefeitura denunciando, eles não vêm. Aquela questão de ter estrutura também de fiscalização para todo mundo, né? Aqui, ó, o João de Guará mandou, ó, em Guaratinguetá as coisas fluem como se nada tivesse acontecendo. O povo tem feito festas, aglomerações e não usam máscaras. Bruna Faustino, de Taubaté, no centro da cidade hoje, logo cedo, já tinha fila nas portas das lojas. Isso porque nem abertas estavam. O pessoal chegando antes de abrir a loja. Você vê que, olha, São José, Ubatuba, Taubaté, Guaratinguetá, várias cidades diferentes aqui, ó. Tem razão. Aqui a gente tem também Caçapava, então acho que é porque você está passando, né? Desculpa. Vou passar só aqui o Eli de São José, ele está dizendo o seguinte: enquanto minha família cumpre o procedimento, aos responsáveis que acham que estamos vivendo dias normais. É isso que também irrita as pessoas, né? Porque um monte de gente cumprindo, ficando em casa, se sacrificando, porque, na verdade, todo mundo já queria sair de casa, mas sabe que não pode. Está todo mundo já cansado, inclusive, né? Mas as pessoas têm essa consciência, pelo menos a maioria tem, outra porcentagem não tem, é difícil mesmo. Tem mais uma? Vamos lá. Pode ser? Tava de Caçapava. Em Caçapava o centro está cheio, filas nas portas de lojas e muitas pessoas não usam máscara ou usando a máscara no queixo. Quantas vezes a gente não vê, né? Você vai proteger o queixo? Não, gente, tem que colocar aqui. Também não é aqui, daqui para baixo. Tem que colocar bem certinho, prendê-la, né? Bom, a gente separou aqui casos e mortes especificamente em São José dos Campos, a maior cidade da região, que influencia bastante os dados gerais da nossa região. A gente vê aqui nessa evolução a comparação também com maio, os 22 primeiros dias de maio, a evolução de 239 casos para 612, um aumento aí de mais de 150%. Quando a gente faz a comparação com junho para 22 de junho, a gente vê esse aumento grande também, mais de 130% no número de casos. A gente separou aqui também o número de mortes, que acompanha mais ou menos essa mesma evolução, só que uma evolução de mais de 170%
no mês de maio e aqui no mês de junho acima de 100%. O André Luiz Rosa está com o secretário de Saúde de São José dos Campos e vamos conversar com ele sobre isso. André, um ritmo um pouquinho menor, fazendo essa comparação que a gente mostrou aqui nos números, mas ainda acentuado esse aumento de casos, né? Tanto de casos como de mortes. Rogério, boa tarde para você. O ritmo deu uma diminuída, mas como você comentou, ainda está bastante acelerado, justamente porque a gente está no ápice da pandemia do coronavírus aqui na nossa região. Danilo Stanzani, secretário de Saúde de São José. Secretário, como é que vocês estão trabalhando para conseguir tentar manter essa situação menos alarmante? A gente vem promovendo, né, um maior número de testes. Isso é um fato importante. A gente tem uma capacidade muito maior do que a gente tinha um mês atrás, mais ou menos, que foi com essa doação, essa parceria entre a Embraer e a Unesp, que nos forneceram 20 mil testes aí para a gente fazer o diagnóstico do vírus. Com isso, a tendência é a gente ter um número de notificações muito grande e o número de casos positivos crescendo também, mas o ideal é que a gente mantenha esse crescimento lento, como a gente vem tendo. Não é um crescimento exponencial, como todos os pesquisadores afirmavam que ia ser, né? Então é um crescimento lento de número de casos, que a gente já está com mais de 90 dias aí em epidemia, né, em pandemia aqui em São José, e a gente aí com um número de 2.100, 2.150 casos positivos. Isso para nós e para todo epidemiologista é uma coisa muito positiva. E o outro dado importante também é a condição de assistência para as pessoas, né? O mais importante é que a gente consiga dar assistência adequada para a nossa população. Então, isso a gente vem ampliando o número de leitos para tratar todos os pacientes. Nós percebemos que a cidade é um polo de saúde mais importante do que a gente imaginava. Então, 1/3 dos pacientes internados em São José são de outras cidades, por causa dos convênios, essa assistência e também dos regionais, a Santa Casa e o regional. Então, esse é outro detalhe importante, mas a gente consegue suprir com a ampliação de leitos no hospital municipal exclusivo para a Covid. Entender como é que funciona esse cálculo que vocês fazem do número de leitos, secretário? Tem dia que o número de leitos disponíveis está maior, tem dia que está menor, não é um número constante. Como é que vocês fazem esse cálculo? Então, são duas maneiras, né? No hospital privado, a gente tem uma certa ociosidade nos hospitais por conta das cirurgias eletivas que não estão sendo realizadas. Então, os hospitais nos informam que tem 10 leitos, por exemplo. Mas chega um outro paciente que precisa, né, o 11º paciente, ele transforma mais um leito em Covid. Então, ele amplia dentro da capacidade dele, além dos 10 do que ele precisa, porque ele tem que dar assistência para essa população, né? Então, esse número de leitos disponível para o Covid, quando aumenta o número de pacientes, ele acaba oscilando dessa maneira. Positivamente, isso é uma coisa que nos dá segurança também. Acho que poucas cidades têm uma rede privada como nós temos. E no setor... Quando o senhor fala de rede privada, tem a ver com as pessoas que têm condições e têm convênios. Mas exatamente. O pessoal do SUS, por exemplo, como é que fica isso? Não, perfeito. É que quando nós soltamos a nossa taxa de ocupação na cidade, nós incluímos todos os hospitais. Porque o SUS é formado pela assistência pública e suplementar, que são os convênios. Então, nós também tomamos conta desses convênios, desses hospitais privados. No hospital público, nosso hospital, no hospital da Vila Industrial, a gente vem aumentando conforme o nosso plano de contingência, conforme a gente chega aí 60%, 70% de ocupação no nosso hospital, a gente amplia a capacidade, transformando leitos em leitos de Covid. E por isso a gente consegue manter. Hoje a gente está em torno de 50% a taxa de ocupação dos leitos de UTI dentro do hospital municipal, bem abaixo do que a cidade tem, né? Porque os hospitais, como eu falei, privados, eles acabam deixando 100% da taxa de ocupação, porque eles reduzem os leitos para a capacidade, a necessidade que ele tem de paciente Covid naquele momento. O Rogério tem mais informações lá do estúdio, tem alguns dados que ele vai passar para a gente. Rogério, com você. Só para reforçar, André, porque senão a gente fica falando muito número aqui, é melhor a gente mostrar, para poder ilustrar isso, a taxa de ocupação hoje em São José dos Campos de 72%. E se a gente comparar com o dia 19 de maio, esse aqui é de acordo com o último boletim, o secretário pode até atualizar. Então, dia 19 de junho em 72%, um aumento aí em relação a 19 de maio,
que era de 53%. Vou voltar a falar com o secretário, se não existe essa preocupação, secretário, porque é isso que vale para o governo do estado, entre outros parâmetros, né? Mas o que vai ser considerado vai ser essa porcentagem aí que o senhor estava explicando para a gente. O senhor acredita que isso possa prejudicar não só São José, mas toda a região, nessa mudança ou não de fase que o governo deve anunciar até o fim do mês? Rogério, o que mais nos preocupa na realidade, é a assistência à população, né? Quando o paciente precisar, ele ter aonde ser atendido, onde ser hospitalizado, ter o respirador disponível, ter o leito de UTI. Essa questão é importante também, a gente precisa deixar a cidade funcionando, então é um dos parâmetros que são importantes aí no cálculo, na fase da reabertura da economia, mas o que mais nos importa, sem sombra de dúvida, é ter assistência para a nossa população. Como eu falei, o hospital privado tem capacidade de ampliar, então eles estão com leitos ociosos hoje, e o hospital público a gente vem ampliando conforme a necessidade. Hoje, o hospital municipal tem 51% de taxa de ocupação de leitos de UTI. Secretário, pegando esse gancho que o senhor comentou, as cidades que tiveram a regressão anunciada na semana passada, como Marília, por exemplo, o registro, os números aqui da nossa região estão bem próximos dessa realidade também nessas outras cidades. Como é que vocês vão trabalhar isso para evitar que a gente chegue numa situação como essa e regrida na classificação do governo do estado? Acho que são duas frentes básicas que a gente tem que atuar. A primeira é a nossa capacidade de criar mais leitos. E aí o Hospital de Retaguarda, né, muito em breve aí, ele vai criar aí 40 leitos para a gente tirar mais uma enfermaria de dentro do hospital, levar para o Hospital de Retaguarda e criar mais uma enfermaria de leitos Covid dentro do hospital. Isso é uma ação que a gente continua fazendo desde que a gente começou o nosso planejamento. E a segunda é, através de vocês, continuar falando para a população que nós estamos no meio da pandemia. Então é fundamental que a população entenda que o isolamento social é a melhor ferramenta para nós e para a população de enfrentar essa pandemia. Usar máscara, lavar as mãos, álcool gel, distância entre as pessoas. Nós conseguimos cancelar 3 festas noturnas nesse final de semana. Pessoas convidando pela internet, pagando pela internet para fazer festa com 250 pessoas em chácaras aqui na nossa região. Uma ação da Secretaria de Saúde, da Fiscalização de Postura e da Guarda Municipal, conseguimos pegar e multamos quem fez essas festas. Então é importante que a população entenda, os pais tomem conta dos filhos e os jovens entendam que ele pode passar fácil pela doença, mas ele leva a doença para os pais que estão dentro de casa. E aí a doença é mais agressiva, judia mais e às vezes com consequências trágicas. Secretário, acho que é isso. Rogério, com você. Valeu, André. Obrigado aí por atualizar as informações. A gente agradece também mais uma vez a participação do secretário de Saúde de São José. Valeu. Então, a gente continua falando sobre o coronavírus e é como o secretário de Saúde de São José disse, para conter o avanço da doença é fundamental que cada um faça a sua parte cuidando da higiene e mantendo também o distanciamento social de 2 metros. É muito importante. Até porque você sabia que mesmo usando máscara, se você ficar muito perto das pessoas, o risco, né? Tem que usar máscara. É obrigatório. Essa foi a primeira vez que a Mayra saiu para ir ao centro da cidade. Máscara sempre? Sempre, com certeza. É para se preocupar com a minha saúde, da minha família e principalmente dos outros também, né? O bom é que, pelo menos no centro de São José dos Campos, a gente não viu ninguém sem máscara. Famílias inteiras protegidas. Se usar a máscara e também ficar distante, né? Não ficar assim pegando em mãos, cumprimentando, né? Abraçando. Tem que ficar distante também. Sim. Sim? É, perto só da mamãe e do papai. É. Agora, o fato de usar a máscara garante 100% da proteção? O cuidado da máscara, ele é primordial, do álcool gel é primordial, porque eu realmente acredito que isso salva vidas. Agora, o fato de usar máscara, você acha que pode fazer com que as pessoas se aproximem fisicamente ou é importante manter esse distanciamento? A orientação é 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, dependendo dos lugares, né? O uso das máscaras é imprescindível na prevenção da transmissão do novo coronavírus, mas é importante que a gente também mantenha a distância da outra pessoa. A doutora Paula Carnevale é infectologista. Doutora, é difícil andar com uma trena no bolso para medir qual que é a minha distância da sua, por exemplo. Qual que é a distância ideal que dá para fazer assim, de bate-pronto?
Isso é fácil, né? É a distância aproximada de 2 braços. Então, se eu ponho meu braço aqui e o André ali, distância ideal é essa daqui, tá? Estamos Perfeito. seguros. Estamos seguros. Mas você sabe por que o distanciamento é essencial? Quando uma pessoa fala, tosse ou espirra, ela emite partículas. Se essas partículas tiverem o vírus, alcançam o rosto da outra pessoa. Ou podem ser aspirados por ela. A máscara diminui a quantidade de partículas que vão atingir a outra pessoa. E a distância garante que essas partículas não nos alcançam. Durante um tempo vai precisar segurar esse nosso instinto, né, tão latino, tão brasileiro, do abraço, do toque, e pensar que a distância é proteção. A distância, a proteção e você se cuidar, lavando a sua máscara, usando tudo aquilo que a gente já falou, álcool em gel e o distanciamento realmente são fatores importantíssimos, né, Rogério? A gente tem até uma arte explicando a questão da máscara, quando se usa e quando não se usa a máscara. Exatamente, a diferença que faz aqui a gente vai mostrar. Acho que a reportagem deixou bem claro, até o secretário de Saúde de São José falando que o isolamento social precisa continuar, não relaxou, não liberou geral. Não é festa, mas vamos lá, porque às vezes a pessoa com a máscara se sente muito protegida, acho que já pode ir para qualquer lugar. Essa arte aqui mostra o seguinte, a gente falando, conversando, só de conversar, já lança partículas no ar. Ainda mais, você ainda pode espirrar, ainda pode tossir e tudo mais. Então, esse aqui é a distância que essas partículas podem chegar. Ah, de máscara, beleza, segura, olha a diferença. Tem uma bela diferença aí, a gente mostra a distância. A gente tem 1 metro e ainda assim pode passar de 1 metro essas partículas, mesmo usando a máscara. A gente coloca uma outra pessoa aqui do lado com mais 1 metro de distância, aí mostra a eficácia da máscara. Realmente é importante usar, por isso que se diz, olha, mantenha pelo menos 2 metros de distância de uma pessoa para outra, para essas partículas diminuírem e não chegar na outra pessoa. Tem estudos internacionais que mostram que essas partículas podem chegar a mais de 1 metro mesmo, se a pessoa estiver de máscara, por isso é o ideal você fazer esta barreira, essa distância, além da máscara como barreira, essa distância de pelo menos 2 metros, assim a possibilidade de contágio diminui. De vacinação contra a gripe entrou na reta final. A vacinação termina na semana que vem, mas o índice continua baixo para alguns públicos. A gente fala novamente, então, com o repórter André Luiz Rosa, exatamente sobre isso, né? Quais são esses grupos com baixa adesão, André? Oi, Águida. Olha, são as crianças até 6 anos, gestantes e adultos de 55 até 59 anos de idade. A gente falar que a adesão está baixa nesse momento é uma coisa diferente daquele início, né, Cristina Varenga? Boa tarde para você. Tudo bom, André? No começo foi aquela procura grande, a vacina acabava em menos de 6 horas, agora está sobrando. Está sobrando, a gente fica preocupada porque assim, não é o primeiro ano que acontece isso. A gente sempre tem dificuldade em vacinar as crianças e as gestantes. Tem que lembrar que a gente tem uma câmara técnica que elege gestantes e crianças por ser uma gravidade. Se eles tiverem a influenza, primeiro que a influenza vai a proteger, assim, você já descarta a coronavírus. Mas se tiver influenza, o risco de complicação e até óbito é muito grave nessa faixa etária. E como é que vocês estão trabalhando, as UBSs, por exemplo, todas estão funcionando para aplicar a vacina? Todas funcionam das 8 às 17, os pediatras estão nos ajudando, na criança que está no consultório encaminhando para a sala de vacina, às vezes os nossos GOs encaminhando essas gestantes, mas mesmo assim a gente está com pouca adesão. Não só São José, é o Vale do Paraíba como o Brasil. Isso que a gente não entende porque esse medo da vacina. A vacina é extremamente segura, é uma vacina inativada, ela é fragmentada. Ela tem mostrado a gente tem mostrado o sucesso que ela vem tendo nas pessoas vacinadas. Então não tem uma explicação por que as pessoas não estão vacinando. Às vezes pode ser aquele medo de ir até uma unidade básica de saúde e se expor ao vírus também. Como é que está sendo feito o trabalho para proteção nesse sentido? Hoje você faz essa avaliação, mas nos anos anteriores não tinha o Covid. Eu acho que é realmente uma resistência para vacinar. As unidades estão preparadas, elas mantêm o distanciamento social e o distanciamento das pessoas. Elas, às vezes, fazem algumas vacinas do lado de fora, nas pessoas adultas, para não circular na sala de vacina. O nosso profissional está todo paramentado, não usa luva porque não precisa, mas lava a mão o tempo todo. Então você tem segurança, tem muita segurança.
Agora falando assim, quem que pode se vacinar, que tem alguma contraindicação? Não, a gente continua vacinando todos os grupos de risco. Nosso alerta para quem é? Para gestantes, para as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Lembrar que as puérperas até 45 dias do parto pode, e a população de 55 a 59, que é um grupo que às vezes eles nem sabem que tem comorbidade, não investigam, e se adoecer, o risco de complicação é muito grave. Obrigado pela sua Eu entrevista. que agradeço. Então tá dado o recado, vacina disponível, tem bastante vacina na rede pública de saúde, então é só procurar uma UBS para poder se vacinar. Águida, com você. É isso aí, tem que aproveitar mesmo até o dia 30, até o finalzinho desse mês. Obrigada pelas informações, André. Seguem internados os 2 meninos que foram envenenados e esfaqueados pelo pai no fim de semana em Taubaté. Lucas de Paula, de 5 anos, e Eduardo de Paula, de 8 anos, estão no Hospital Regional de Taubaté e não correm risco de morrer. No sábado, quando estavam na casa do pai, no bairro do Bonfim, os meninos comeram uma refeição com veneno e depois foram esfaqueados pelo pai. Logo em seguida, o homem se matou. O filho mais velho conseguiu ligar para a mãe, as crianças foram encontradas desacordadas na casa. A mãe das crianças contou que estava em processo de divórcio desde o início do ano e que o ex-marido não aceitava a separação. A gente falou aqui sobre a importância de usar máscara, do distanciamento social e olha, é preciso tomar alguns cuidados também, até na hora de lavar a roupa. É isso mesmo, a gente vai dar algumas dicas simples, mas que podem ajudar você a cuidar melhor, inclusive das roupas lavadas. Agora que você está lavando mais roupa, provavelmente também está passando mais e talvez desnecessariamente, gastando mais tempo e mais dinheiro. Porque se você pendurar do jeito certo, esse trabalho fica muito diminuído. Primeiro você deve evitar ao máximo o prendedor que marca a roupa. Aí você começa pelas peças mais pesadas, deixa na parte do varal mais perto da janela, que ventila mais. Camisetas, nada de pendurar pelas pontas, senão deforma. Também pelo meio. As calças, jeans, moletom, aí sim você vai pendurar pelo cós, porque a parte mais pesada, assim a água vai descer para a parte mais leve, seca mais rapidamente. Camisa vai com os primeiros botões fechados e no cabide, para secar reta. E o mesmo vale para os vestidos. Você vê que além de ficar mais esticadinho, isso economiza espaço. Você pode botar várias peças uma do lado da outra, mas deixa um espacinho para ventilação. Para as malhas, uma toalha de rosto ajuda a servir de base para a secagem. E a malha por cima. Assim ela seca sem esticar, sem deformar. Meias. Coloque o prendedor no meio e não nas pontas, para não deformar e não estragar o elástico. Depois que a roupa secou assim, não deixe tudo embolado. O que não precisar passar, você já vai guardar na hora. Então, ó, dá uma esticadinha com a mão, total, tá todo mundo em casa mesmo. Aí você dobra, vai tirando as ruguinhas, só esticando e pronto. Nem precisou passar. Aquilo que você precisa passar mesmo, faça assim. Comece com a temperatura mais baixa, passando todas aquelas peças mais leves, deixando as mais pesadas para o fim e você vai aumentando a temperatura gradativamente. Porque se você diminui, aumenta o tempo todo, vai gastar muito mais energia. Olha aí, dicas até de economia. Exato, que interessante. Legal, né? Essa eu não sabia. Muito obrigada. Boa. Os cuidados também até com a roupa já lavada e limpa, né? É, essencial. 2 pessoas morreram em um acidente na Floriano Rodrigues Pinheiro ontem. A batida foi no trecho de Quiririm, em Taubaté. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um homem estava empurrando uma bicicleta quando foi atingido por uma moto. O helicóptero Águia chegou a ser acionado, mas tanto o pedestre quanto o motociclista morreram no local. E em Campos do Jordão, um motorista de 27 anos perdeu o controle do carro que dirigia e invadiu uma casa. Só de olhar a foto, a gente já imagina o susto que foi, né? O acidente foi no sábado, por volta das 10 da noite, no bairro Vila Paulista. Mas o carro só foi retirado de lá no domingo. E o pessoal do guincho teve trabalho, viu?
Segundo a polícia, o motorista, que estava com a habilitação suspensa, disse que seguia pela avenida, foi olhar o celular e acabou perdendo o controle. Aí bateu em um outro veículo que estava estacionado e invadiu a casa. O motorista foi levado para o hospital com ferimentos leves. Nenhum morador da casa ficou machucado. Foi um belo susto, né? O motorista estava com a habilitação suspensa por excesso de multas e depois desse acidente, ele vai responder por mais essa infração. Para meio-dia e 22, cerca de 3.000 funcionários da Embraer devem retornar hoje ao trabalho presencial. A empresa afirmou que todos deverão seguir um protocolo de segurança e que diariamente testará a temperatura dos colaboradores. Os fretados vão operar com 50% da capacidade para que só tenha uma pessoa por fileira. Mesmo com todas as medidas de segurança, a Embraer afirmou que a maioria dos funcionários vai trabalhar em sistema de home office. Quem é do grupo de risco e não puder trabalhar em casa vai ser colocado em férias coletivas por 15 dias. Atualmente, segundo a Embraer, cerca de 10.000 pessoas trabalham nas fábricas de São José dos Campos e Taubaté. Eles estavam desde abril ou com salários reduzidos ou com contratos suspensos. Agora, com a retomada do trabalho, os funcionários voltarão a receber o salário integral. Meses, uma cratera que se abriu no começo do ano no Bosque Flamboyant, perto da Avenida Charles Schneider. A gente recebeu a reclamação de um morador. Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Elmo Marcelo, sou morador aqui do edifício Vivenda Pamplona, aqui em Taubaté. E no começo do ano nós tivemos um problema muito sério aqui, com o aparecimento de uma cratera. Foi do período de chuva e já passam 6 meses, não temos resposta nenhuma da prefeitura. Já fiz inclusive matéria lá mostrando essa cratera para você ver há quanto tempo, né, pelo menos 6 meses, esses moradores precisam de uma solução. A gente vai saber o porquê a obra está atrasada, porque ainda não aconteceu tanta coisa, com o repórter Pedro Melo, que está na cratera. Ô Pedro, a rua não existe mais por aí, né? Realmente é um buraco só, uma cratera só. Boa tarde. Oi, Agda, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, o fim da rua não existe mais, até porque olha o tamanho da cratera. Inclusive, o Carlinhos está mostrando para vocês aí, se a gente for ali um pouco mais à frente, a gente consegue ver qual foi a tubulação que se rompeu com uma forte chuva que caiu aqui nessa rua, bem nesse trecho aqui. É uma rua sem saída, mas que tem possibilidade de abertura no futuro, mas com essa cratera aqui, primeiro vai ter que fechar. E a gente vê que tinha um plástico já, agora ele está todo aqui pendurado, já tem alguns matos que começaram a nascer, tem um curso de água aqui, mas essa tubulação já não tem mais a função oficial dela. Essa cratera aqui se abriu no dia 9 de janeiro. Num momento inicial, por causa da forte chuva, ela tinha derrubado só esse trecho da rua. Acontece que mais ali, onde tem aquele morrinho ali, aquele monte de entulhos, tinha um poste que, inclusive, foi engolido depois com o passar do tempo. E aí os moradores, naturalmente, ficam muito preocupados, quem mora nesse prédio aqui ao lado, porque fica... Imagina só a vista de quem sai ali na varanda e fica de olho na cratera em frente de casa e a preocupação de se isso vai aumentar. Bom, eu estou com o secretário, não, estou com um engenheiro da Secretaria de Obras, o Luciano. Luciano, boa tarde. Olha, desde o prazo inicial que foi dado pela Prefeitura, inicialmente falava-se em 5 meses para a licitação. Já foi feita essa licitação? Já tem uma empresa escolhida? Boa tarde. Já temos sim, né? A Prefeitura já fez o processo de licitação, houve um atraso no processo, mas já foi feita a classificação da empresa vencedora. Ela já assinou o contrato na semana passada com a Prefeitura e assinou também a ordem de serviço, né? Então ela já tem a ordem de serviço para início das obras. Agora, quando é que essas obras vão começar de fato, então? Já na semana passada mesmo, a empresa já esteve aqui no local, fazendo o levantamento, todos os levantamentos necessários para o início das obras, e essa semana ela já está locomovendo o equipamento aqui para o local, para começar a limpeza do local, para início das obras efetivo. Né? E me fala uma coisa, em quanto tempo, então, a gente pode dizer para os moradores que moram aqui, inclusive para as pessoas que utilizam a rua, para resolver o problema, para entregar a obra finalizada? O contrato estipula, né, um prazo de 90 dias para a conclusão das obras, mas nós pretendemos estar concluindo essas obras antecipadamente, para poder liberar esse acesso aqui dos moradores. Nesse momento oferece risco, como é que é? Ou está tudo controlado? Não, nesse momento não oferece risco, está tudo controlado, de acordo com a situação que está no local.
é a mesma de quando houve o rompimento, né? Está tudo estabilizado, mas que as obras vão estar sendo iniciadas já essa semana. Tá certo. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Então, é bom anotar esse prazo e os moradores aqui podem ficar de olho também, acompanhando. Já começa provavelmente aí nessa semana as obras. A gente volta para o estúdio. Vai começar então essa semana, né? E a gente vai acompanhar essa história até o final. Obrigada, Pedro, pelas informações. A gente já mostrou no Link Vanguarda várias ações de pessoas da região que estão se unindo para ajudar quem precisa durante a pandemia. Os tempos são difíceis e é sempre legal a gente compartilhar boas notícias. Hoje tem mais um exemplo positivo de solidariedade e vem de Jacareí. Foram mais de 650 quilômetros pedalando, 24 horas sem parar. Esses 4 ciclistas de Jacareí tiveram uma ideia: fazer um pedal solidário. Estava brincando no sofá com meu filho, fiquei pensando, falei, quantos amigos nossos, autônomos, quantas pessoas nesse momento estão passando dificuldade e a gente não sabe. E aí eu pensei no que eu podia fazer de associar uma coisa que eu gosto, o pedal, e a solidariedade, que eu podia associar uma coisa a outra. O desafio era o seguinte: durante a semana eles anunciaram as regras. Se arrecadassem 250 quilos de alimentos, iriam pedalar 12 horas. Se ultrapassassem, seriam 24 horas pedalando. Na sexta-feira, já tinham conseguido arrecadar 800 quilos de alimentos. Meta alcançada. No sábado, começaram a cumprir a promessa. O percurso escolhido foi um trecho da Avenida Davi Monteiro Lino, com um pouco mais de 4 quilômetros de extensão. Eles começaram a pedalar no sábado, às 10 da manhã. Os ciclistas foram se revezando. A cada 3 horas, um assumia a bike e nesse período não paravam nem para comer. Em movimento, eles recebiam um lanchinho. Durante o dia, eles até tinham mais companhia. À noite, de madrugada, o desafio foi maior. Tava bem frio lá na Baixada ali, já você pegava mais frio ali. Mas o pessoal ajudando ali, o frio foi até o de menos. Mas era o cansaço, as pernas doendo mesmo, mas foi muito bom. No final, eles se uniram e juntos pedalaram até a última volta. A chegada foi especial. Nesse time do bem, Ney Correia, Samuel Moraes, Rodrigo Martins e Fabiano Augusto. E desafio concluído com sucesso. Foi uma experiência diferente, mas muito gratificante, viu? Foi muito legal. Nessa base montada por eles em frente a um condomínio residencial de Jacareí, um pouco do que eles conseguiram arrecadar. Tudo será entregue para instituições da cidade. O total já passava de 1.600 quilos de alimentos. E a todo momento chegava mais um pouquinho. Eu quis participar porque eu acredito que nesse momento atual que nós vivemos, nós somos solidários. Então, cada pequena contribuição de cada pessoa vai ajudar muitas pessoas que estão necessitadas. E nessa corrente do bem, a certeza de que a união faz a força e a diferença para quem precisa. O brasileiro naturalmente é solidário, né? Então acho que na época de maior dificuldade, e é aí que as pessoas mostram valores, né? Então, se cada um fizer um pouquinho, o que é pouco pra gente, é muito para outros. Vai ajudar muita gente, né? Às vezes a gente não tem noção de quanto isso ajuda, né? E vale lembrar também o seguinte: independente da atividade física, seja no pedal, uma caminhada ou até atividades mais intensas, como uma corrida, é necessário usar máscara, mesmo que seja aquela levinha. É uma recomendação dos médicos e, inclusive, dos órgãos de saúde. Tá bom? Então, sempre protegido para praticar atividade física. Está chegando essa época, né, do ano, junho, julho, e tem um prato que fica ainda mais em evidência aqui na nossa região, todo mundo conhece, que é o bolinho caipira. Não que tenha uma data certa para a gente comer o bolinho, mas agora, com a chegada de junho, julho, festa junina e julina, parece que dá mais vontade da gente comer bolinho caipira, né? O cérebro já manda aquela mensagem: esfriou, época de festa junina, cadê meu bolinho? Ai, ai. Cada cidade tem a sua receita típica, né? Tem de carne, tem de peixe, e aí uma cidade fica dizendo que é melhor que a outra, tem até uma rivalidade por causa disso, né? E tem os que acabam inventando recheios e colocando cogumelo, couve, queijo. Eu acho que esses são os seus preferidos. Dá uma variada, que né? Aqui, gente, ele é light, viu? Ele gosta de cogumelo, de shimeji, então acho que tô achando que você é mais nessa linha. Eu já comi um shimeji que, olha, fica já maravilhoso. Já deu água na boca. Hoje o Link Vanguarda vai te mostrar o bolinho tradicional de Jacareí, que é de linguiça. Linguiça. Pronto para comer? Até parece tudo igual.
Mas esse bolinho caipira é mais branquinho e com recheio de linguiça. Para quem mora em Jacareí, é o verdadeiro bolinho caipira. A Donione conhece essa receita há mais de 50 anos, é cozinheira e já deu até aula sobre o assunto. Ela topou contar pra gente um pouquinho do preparo. Para começar, preste atenção nos ingredientes: farinha de milho branca, linguiça, cheiro verde, limão, sal, polvilho doce, alho e água. E tem alguma dica especial? Algum segredo? A receita do bolinho é bem a farinha, a água temperada. Cada um tem a sua, né? Eu tempero a água, tem gente que põe caldo. Não, eu tempero a água com alho. Eu queimo o alho, tempero a água, esquento, porque tem que ser água quente para ativar o polvilho. Depois é só fritar e está pronto para servir. A Donione ainda faz os bolinhos para vender e, por ajudar tanto a manter essa tradição, recebeu o título até de mestre da cultura viva de Jacareí. Olha, eu sempre falo assim que a gente guarda dentro da gente muitas emoções, né? Você tem um lugarzinho para cada um. Esse é o lugar especial. Aqui em Jacareí o bolinho caipira é assunto levado a sério. A receita tradicional se tornou patrimônio imaterial e histórico da cidade em julho de 2010. E nada melhor que um historiador para contar essa tradição. Jacareí provavelmente tinha muito milho branco, que é o milho mais antigo, é o milho branco do povo tupi-guarani. É um milho mais macio. O pessoal, quem inventou? Ninguém sabe. O que todo mundo faz, todo mundo conhece, todo mundo consegue produzir e ninguém sabe quem criou, é patrimônio daquele lugar, né? Aqui nesse bar em Jacareí, o bolinho caipira está até no cardápio. Esse ano os fregueses não podem vir, pelo menos por enquanto. Mas como a tradição continua, a porção que era a mais pedida agora está saindo por encomenda. Aqui também tem a festa junina para levar para casa. E o item principal, claro, é o autêntico bolinho caipira de Jacareí. É o primeiro item, né, do nosso cardápio. Então, nós temos alguns clientes que já chegam aqui mesmo para comer o bolinho caipira. Então, é de janeiro a janeiro, não tem só em junho e julho nas festas, né, tradicionais. É o bolinho caipira o ano todo. No bar, para diversificar, eles até se arriscam em novas combinações. Mas aí aqui no bar também a gente tem o de queijo, temos o de jaca, temos o de couve e agora essa semana a gente vai vir com uma novidade que é o bolinho de torresmo com couve. Mas é bolinho caipira também ou não? Todos são bolinho caipira. Mas quando a pergunta é, qual o melhor? Na minha opinião, eu acho que deve ser de muitas pessoas, o de farinha de milho branco, ela fica mais macia. É uma farinha diferente. A de farinha amarela, eu já comi o bolinho de farinha amarela. Ela parece que ela fica assim mais tipo um anguzinho, uma coisinha mais grudentinha, né? E o bolinho caipira de farinha branca não. E além de ficar macio por dentro e crocante por fora. Então eu não preciso nem perguntar qual que você gosta mais. Não. Bom, na dúvida... eu acho que gostoso é provar todos. Boa, boa tática. Certeza. Provar todos. Sim, para ver qual você gosta mais. Tem gente que gosta de todos. Pois é, e você? Qual que você gosta mais? Manda aí pela rede social, a gente fala. Lógico que cada um vai puxar para sua cidade, né? Jacarico claro. De linguiça e assim vai, né? São José também. Inclusive, só para lembrar, a gente falou sobre uma agenda para o fim de semana de delivery de bolinho caipira, festas juninas aqui na cidade de São José e em outras também. Nesse fim de semana, vai acontecer novamente na paróquia Santo Inês. Santo Inês. Muito obrigada, Rogério Correia. Sexta e sábado, delivery também de vários quitutes, inclusive do bolinho. Eu decorei sua agenda aquele dia, tô pensando. Muito obrigada, eu é que estou esquecida. A gente continua falando de esporte. Essa semana, o Link Vanguarda vai bater um papo com atletas da nossa região para saber como está o ritmo de treinos durante essa pandemia. E hoje a gente começa entrevistando um cara que só é o melhor levantador do mundo e que acaba de ser contratado para o time de vôlei de Taubaté. Quem vai apresentar esse atleta para a gente é o Felipe Rodrigues, o nosso colega do Globo Esporte. Fala, Felipe, quem você vai apresentar, hein? Fala, Rogério, tudo bem? Pô, que honra poder apresentar aqui Bruninho, o capitão da seleção brasileira também. Estava ali esperando que chegasse ao Taubaté depois da Olimpíada, mas a Olimpíada foi
adiada para 2021 e agora ele está esperando a chance de se apresentar no Taubaté assim que tudo isso passar. Tudo bom, Bruninho? Oi, Felipe, Rogério, Agda, é um prazer falar com vocês. E é isso, aquela ansiedade e a expectativa de voltar às quadras, né, depois de mais de 3 meses sem um jogo. Então, a ansiedade é grande, mas nesse momento a gente tem que entender, respeitar e rezar para que isso possa acabar o quanto antes. Ô Bruno, você estava na Itália quando estourou tudo isso de pandemia, né? Como é que foi essa experiência de ficar confinado lá? Itália, exatamente. Passei mais de 30 dias de lockdown na Itália, né? Então lá foi praticamente o início de tudo, né? Quase o epicentro durante um bom tempo da pandemia. Após a suspensão do campeonato, eu voltei ao Brasil, né? Fiquei em quarentena, fiz exames, porque nos aviões a gente sempre tem um pouco mais de precaução. Então, para poder depois, né, da quarentena, depois de 14 dias isolado, encontrar família, alguma coisa do tipo. E graças a Deus tudo correu bem. Hoje eu tenho notícias da Itália que as coisas estão melhorando, né? Estão se flexibilizando. Então, a gente espera que isso possa acontecer no Brasil também. Ô Bruninho, bom, a gente já disse aqui, né? Você é o melhor levantador do mundo, tem muita bagagem. Agora, qual a sua expectativa para comandar essa renovação do time em Taubaté? Olha, a minha escolha de ter ido para Taubaté, primeiro porque é um projeto que vem há muito tempo, sendo um dos melhores do Brasil, último campeão da Superliga, né, campeão da Copa do Brasil inúmeras vezes, então é um projeto vencedor, que tem muitos craques e ídolos, né? Então, assim, para mim vai ser um prazer poder estar ali. E, assim, eu venho para somar. Eu acho que isso é o mais importante. Eu sou um cara que eu tento agregar essa minha vontade, né? Lógico, a minha experiência também. Mas assim, é uma renovação, mas tem muitos jogadores que vão manter na equipe. Eu espero que a gente possa continuar com os melhores. Acho que esse é o grande, digamos assim, o nosso grande objetivo, né? A gente sabe que a torcida do Taubaté é apaixonada pelo voleibol, então a gente espera continuar, né, esse caminho de sucesso que a equipe vem mostrando nos últimos anos. E que responsa, hein? Porque a torcida do Taubaté é aguerrida. Felipe, fala aí, que você está aqui para levantar para o Bruninho cortar, vai, manda ver. Legal. Ô Bruninho, eu queria perguntar para você como é que tá também com relação a questão de manter forma mesmo, porque igual você falou, né? Você estava na Itália lá, era até muito mais rígido do que aqui, né? Lá foi um lockdown mesmo. E agora você veio para cá, você ainda nem chegou a conhecer Taubaté, né? Como é que você está fazendo para manter forma, essas questões, para quando tiver a oportunidade voltar às quadras? Olha, a gente tem tentado fazer o que pode, né? Então, muitos pesos em casa também, né? Alguns exercícios também ao ar livre, né? Sempre com todos os cuidados, né? Como a Agda colocou antes também em relação à máscara, tudo isso. E tem tentado se manter na melhor forma possível daquilo que a gente pode nesse momento. A questão são mais de 3 meses sem jogar, sem entrar em quadra mesmo, e é claro que existe uma perda, né, da parte técnica, da parte física, então a gente tem que tentar evitar a maior perda possível. Acho que esse é o nosso trabalho que tem sido feito nesses meses, né? Já se passam mais de 3 meses, né, desde o início da pandemia, então para quando voltar a gente está numa forma ao menos assim apta a voltar aos poucos à nossa rotina normal. Tem mais uma aí, Felipe? Senão eu mando daqui, hein? Eu ia perguntar sobre a expectativa com relação à seleção brasileira. Tinha todo um projeto visando manter o ouro olímpico, né, já que o Brasil é o atual campeão, e você como capitão desse projeto. Agora, como é que fica, cara? Esperar mais um ano, aumenta a ansiedade para quando vier a Olimpíada? Olha, em 2019 a gente finalizou o ano de uma maneira incrível, né? Além da vaga para 2020, a gente venceu a Copa do Mundo de maneira incrível. Então o time tinha esse misto de jogadores jovens, jogadores experientes, né? Então acho que a gente estava num caminho ótimo, né? O Renan fazendo um grande trabalho e assim a gente tenta enxergar esse momento como um copo meio cheio, né? Então, assim, pensar no lado positivo, a gente vai ter mais tempo para trabalhar, mais um ano, sabe, para ter uma oportunidade de se entrosar ainda mais. É claro que a gente fica na ansiedade, é o maior sonho de qualquer atleta disputar uma Olimpíada,
Mas nesse momento era a coisa certa a fazer, o adiamento das Olimpíadas, e a gente já tem mais um ano para se preparar, tá? Cada vez melhor, seja na parte física, seja na parte técnica. Então, eu acho que a gente tem que encontrar o lado positivo das coisas, e eu acho que na seleção é isso que a gente espera. Acho que é lógico que tem ansiedade, mas eu tenho certeza que o Brasil vai chegar mais uma vez como um dos favoritos. Bruno, para a gente fechar ainda falando um pouquinho do Taubaté, tem alguém que você já conhece que está jogando no Taubaté, que é mais chegado seu, que você já jogou, ou vai ser tudo coleguinha novo para você conhecer e se enturmar? Não, eu conheço todos praticamente, né? Essa é a base da seleção brasileira, então a gente sempre jogou junto, né? Tem o Lucão, que foi um cara que eu joguei a minha vida inteira praticamente, né? O Rafa também, que é o capitão da equipe, que a gente conhece há muitos anos, né? O Douglas, todos eles, a gente jogou muito tempo junto, Maurício Souza, então assim, conheço todos, né? Vai ser um prazer poder revê-los, poder estar dentro de quadra lutando, né? Pelos nossos objetivos junto com grandes amigos. É entrosamento que não vai faltar, tô louco para ver esse time jogando. Bruno, obrigado pela sua presença aqui no Link Vanguarda, apareça sempre, viu? Valeu, Felipe também, Bruno. obrigado aí por reforçar o time aqui para entrevistar esse fera aí. Valeu. Valeu, Rogério. Grande abraço, obrigado, valeu. Tchau, até mais. 12h23, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo está abrindo novas turmas para oficinas de música, dança, literatura. Thalita França, dá para fazer tudo isso pela internet? Boa tarde para você. Dá sim, viu, Rogério? Boa tarde para você, para a Águida e para todo mundo. São dezenas de cursos, como você disse aí, né? Tem música, teatro, artes visuais, tem artesanato, tem muita coisa para deixar as pessoas em movimento, para não deixar ninguém parado. Vocês estão ouvindo esse sonzinho aqui do Cuca? Ó, ele que é o professor que ministra as aulas de violão. E ele disse que dá sim, viu, para as pessoas aprenderem violão à distância. Eu vou conversar com o presidente da fundação, o Aldo, que já está aqui também. Ô Aldo, então são cursos à distância, mas como é que eles são? Precisa baixar algum aplicativo? Como é que faz para participar? Não tem limite de idade, qualquer pessoa pode se inscrever. O aplicativo é um aplicativo que é uma plataforma gratuita, né? Então a pessoa interessada, ela acessa no aplicativo São José Viva ou no nosso site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Lá terá todas as informações e toda a gama de oficinas que ocorrem. Na verdade, são quase 300 oficinas, com muitas modalidades, dezenas de modalidades artísticas, né? Vocês começaram essa modalidade em abril, né? Quando voltaram as atividades. E tá dando certo? Dá para aprender à distância desse jeito? Dá para fazer dança, violão, um monte de coisa à distância, sem aquele contato físico com o professor? Logicamente que não é a mesma sensação, né? Mas não deixou-se de criar a expectativa, criar o interesse, né? As modalidades estão acontecendo, as pessoas procurando. Nesse primeiro mês, de abril a maio, nós tivemos uma participação de aproximadamente 2.000 pessoas, né, nas oficinas. Agora nós ampliamos as oficinas, teve mais de 60 oficinas, então tem quase 300 e com certeza a procura será maior ainda, né? Então, além das oficinas culturais, das casas de cultura, tem os projetos estáveis como a companhia de dança, o coro jovem, a escola de circo, todos esses projetos continuam sendo feitos agora no modelo virtual. E tudo de graça. Eu tenho certeza que um monte de gente que está assistindo vai querer já se inscrever. Então, como é que faz para fazer a inscrição? Procure o site da Prefeitura São José Viva, lá tem todas as atividades, todas as oficinas, a pessoa acessa, abre esse aplicativo, se inscreve, dá os seus dados, é uma coisa simples e é aberto a todos. E também, se quiser, entra no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Perfeito, tá certo. Então, obrigada pelas informações. Tá aí, pessoal, dá para aprender à distância sim. E eu devolvo aí para vocês, que eu vou ficar aqui curtindo o sonzinho do Cuca, viu, Rogério? Que bom, né, Thalita? Que bom que a Fundação conseguiu se adaptar, né, para transformar esses cursos aí tão legais todos em online. Obrigado pelas informações.